Olá pessoal, esse é o quadro Direto ao Texto. A pergunta de hoje está em Mateus capítulo 18, verso 20. O que significa: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei? O que quer dizer isto? Antes de responder esta pergunta, eu peço a você que se inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe o seu like. Algumas pessoas que seguem o nosso canal nos fizeram esta pergunta: o que significa estas palavras de Jesus? O que Jesus quis dizer quando afirmou: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei? Em Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus estava falando aqui em um contexto de disciplina. O verso 20 do capítulo 18 de Mateus está inserido em um contexto que fala sobre disciplina. Ou seja, esse verso está tratando da disciplina eclesiástica. Quando você for ler um versículo, você precisa considerar toda a seção no qual o verso está inserido. O capítulo 18 de Mateus é uma seção inteira que Jesus fala sobre disciplina e perdão como um aspecto do reino de Deus. Nos versículos 6 a 14 do capítulo 18 de Mateus, Jesus fala dos nossos pecados, quando nós erramos, pecamos e fazemos outras pessoas tropeçarem. No verso 15 a 20, Jesus então inverte o jogo e muda o assunto, tratando sobre como nós devemos reagir quando as pessoas pecam contra nós. O que você deve fazer quando uma pessoa erra contra você? Quando o teu irmão peca contra você? O que fazer quando um irmão pecar contra nós? Nós devemos fazer três coisas. Na realidade, são três passos. O primeiro passo é um passo pessoal. No verso de número 15, você deve procurar esta pessoa, conversar pessoalmente com essa pessoa e tentar convencê-la do seu pecado, a fim de ganhá-la. Se isso não funcionar, você deve partir para o segundo passo, que é o passo coletivo, que está no verso 16. Você deve levar uma ou duas pessoas como testemunhas, a fim de convencer esta pessoa do seu pecado. Mas se ela resistir, então você dará o terceiro passo. Você anunciará isto à igreja. Você levará o caso à igreja, no verso 17. Então, nesse texto, Jesus apresenta esses três passos. O passo pessoal, você e a pessoa. O passo coletivo, você leva uma ou duas testemunhas para que toda a palavra seja confirmada. E em terceiro lugar, você leva o caso à igreja. Se a pessoa resistir de ouvir a igreja, ela é considerada como gentil e publicano, ou seja, ela é excluída do rol de membros da igreja. Nos versos 18 e 19 do capítulo 18, nós então percebemos que nós devemos considerar a autoridade espiritual da igreja no caso da disciplina. Com relação à disciplina do faltoso, tudo aquilo que for ligado e desligado na terra será ligado e desligado nos céus. É o que Jesus falou no verso 18. Com relação também à disciplina do faltoso, Jesus disse que se duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa, ou seja, ele está falando da disciplina, o Pai, ou seja, Deus, atenderá ao pedido destas pessoas, o pedido de exclusão do rol de membro daquele irmão que não quis nos ouvir, não quis ouvir as testemunhas e também não quis ouvir a igreja. E aí, no verso 20, Jesus arremata e diz: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei. Reunidos para quê? Para exercer a disciplina. Ele está falando da igreja, da autoridade eclesiástica da igreja, no verso de número 20. E aí, talvez você possa me perguntar: mas Jesus não está onde estão dois ou três reunidos para orar? É lógico que ele está. Jesus está até mesmo onde apenas um crente está orando. No capítulo 6, verso 6 de Mateus, Jesus disse: quando orarmos,
nós devemos entrar no nosso quarto, orar em secreto. Nosso Pai, que ouve em segredo, nos recompensará. Onde estiver apenas um crente, Jesus certamente está. Onde estiver 2 ou 3, ele também estará. Onde está a igreja, Jesus também está. Acontece que o verso 20, ele não está necessariamente falando de oração. O texto não nos dá base para isso. Esse texto está falando de disciplina eclesiástica. É aquilo que o estudioso Haddon Robson chama de heresia da aplicação. Ou seja, nós falamos coisas certas, nós falamos coisas que são bonitas, que são virtuosas, mas muitas vezes usamos o texto errado da Bíblia e cometemos uma heresia da aplicação. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like.